nos visita. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Mais alguém está visitando a primeira vez? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar ministrando aí ao seu coração, também através da palavra, em nome de Jesus. É o Maninho que vai suave aí, tá, Maninho? Toca Beethoven não, tá? A Thaís toca Beethoven. Amém. Glória a Deus, amados. Vou pedir para que o pessoal da nossa mídia ali coloque a capa da ministração de hoje. Os que visitam, meu nome é Roberto, sou pastor titular aqui da Igreja Presbiteriana Renovada Central. E para mim é uma honra ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. E também os nossos irmãos, né, que aqui estão presentes hoje, e os que posteriormente estarão assistindo através do link lá no YouTube. Hoje nós trazemos aos irmãos uma mensagem com um tema que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga comigo: esquecendo-me. Só os vivos, diga, os mortos podem ficar quietos. Esquecendo-me das coisas, faz assim, que para trás ficam. Fala para o seu irmão do lado assim, quando diz assim é para você não olhar para trás. Faz assim, quebra o gelo. Imagina se você está com vergonha para falar com a pessoa que convive com você do seu lado, mas fosse um estranho. Amém? Quantos aqui gostam de pescar, diga amém. E quantos gostam de pescar no mar do esquecimento, diga aleluia. Ninguém gosta, né? Particularmente, irmãos, eu gosto muito de pescar. Gosto mesmo, desde a minha adolescência. Eu aprendi com meu irmão a pescar, meu pai sempre gostou de pescar. Mas eu confesso aos amados que faz anos que eu não estou conseguindo, né? Acho que a última vez foi com o apóstolo Edilson ainda, né? Saudoso apóstolo Edilson. E nunca mais eu fui. Eu estou até combinando, até falei com o Juninho falou que eu não precisava, eu só pegar o caminhão lá e eu passar uns 3 dias na beira do rio, eu vou só trazer o peixe que ele quer comer, né? Mas a gente vai esperar aí a ceva do Wesley lá, que ele tem uma ceva milagrosa, que você pega só Jaú no poço. Lá no poço da peixaria aqui da Ona, né? Mas eu estou querendo ir lá pescar em Miranda, enfim. Mas falando em pescaria, esse é o tipo de pescaria que nós não devemos fazer nunca. Pescar no mar do esquecimento. Eu sempre gosto de trabalhar com imagem. E quando a palavra de Deus vem no meu coração, até minha esposa hoje falou assim: você já não fez a ministração, você já postou a capa? Eu falei: a ministração Deus colocou no meu coração. A capa eu fiz primeiro. Porque Deus ministra de uma forma assim tão não sei se ministra igual para outros pregadores, mas de uma forma tão forte assim, que eu consigo sempre achar uma imagem que fala um pouco a respeito daquilo que eu quero falar. E essa imagem aqui particularmente falou comigo hoje, porque ela mostra um carro, né, seguindo a direção, é um asfalto bonito, parece que novo ou recapeado, não sei, mas mostra no retrovisor uma estrada meia feia. E tudo isso chama atenção, porque geralmente aquilo que fica para trás, porque isso não é um título inédito. Na verdade, isso é Paulo falando aos Filipenses, né, onde Paulo diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, né, rumo ao quê? A soberana vocação que é em Cristo Jesus. Eu deixo as coisas velhas para trás e eu não quero mais olhar para elas, porque elas não me fazem bem. O próprio apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele também diz isso lá para os Coríntios, irmãos de Coríntios, aonde ele diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Olha o que ele diz: tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram, né? Eis que eu sou nova criatura. Porque quando geralmente eu ministro essa palavra quando nós batizamos as pessoas. Eu uso mais essa de 2 Coríntios 5,17. Às vezes eu gosto de usar a questão dos 10 leprosos, né? Às vezes eu gosto de pregar em uma outra parte da Bíblia que fala sobre isso. Mas eu sempre gosto de lembrar, mesmo que eu não ministre 2 Coríntios 5,17, essa questão de que o Senhor faz nova todas as coisas. E Ele justamente faz nova todas as coisas, que é para a gente não ficar olhando para trás aquilo que passou. Às vezes eu converso com uma pessoa ou com outra, já convertida, às vezes de anos, de muito tempo já convertido, frequentando a igreja, que às vezes vai falar da sua vida passada e fala com uma certa nostalgia. O que é uma certa nostalgia? É uma certa saudade daquilo que ele fez no tempo em que a sua vida não glorificava a Deus. E nós devemos nos policiar com isso.
Às vezes, quando nós estamos ministrando o Renove, ministrando o encontro, ministrando a cura para os homens, né? Às vezes a gente lembrava, eu não sei, meu filho esses dias, o João, me lembrou de uma história, que é a história da mobilete. Quem lembra aí da história da mobilete com asa? Levanta a mão. Mobilete com asa, quem lembra? Levanta a mão. Quase ninguém mais lembra, estou esquecendo rápido. E foi uma coisa muito engraçada que aconteceu na minha vida. E se a gente contar aqui, eu dei esse testemunho, você vai rir bastante. Mas na verdade foi um momento infeliz da minha vida, em que eu não glorificava Deus com isso. E como no último sábado retrasado, melhor dizendo, porque o último sábado foi ontem, no sábado retrasado, nós fizemos aqui um culto de libertação. Para quem acompanhou a campanha inteira, de segunda até domingo, né, viu que a cada dia nós fomos ministrando, né, o poder de Deus através da palavra do Senhor, através da unção que estava sobre os profetas e profetisas aqui ministrando, intercedendo, dirigindo, organizando, e nós vimos que foi uma bênção. Mas quando nós chegamos no sábado, nós chegamos num ponto bastante crucial da campanha, aonde mexeu com estruturas espirituais e psíquicas também. Nós mexemos em estruturas emocionais. E aqui nós fizemos juntos muitas renúncias. Renunciamos muitas coisas. O que nós fizemos no sábado? Lançamos para trás muitas coisas. Nós expurgamos da nossa vida, nós renunciamos. Olha, eu renuncio isso, eu renuncio aquilo. E foi falado aqui com muita veemência. Mas apesar de ser um culto de libertação, para quem não participou ou nunca participou de um culto de libertação mesmo, não é aquelas campanhas que faz, que fica revelando, que fica entregando, não. É renúncia, é dizer não ao pecado, é dizer sim a Jesus Cristo, é dizer que aquilo que veio sobre a tua vida, ou pela sua própria opção, ou pela opção dos seus antepassados, você renuncia e joga na cruz de Cristo. Até agora há pouco, a pastora Josi, nós conversávamos sobre lançar na cruz de Cristo. O que lançou na cruz de Cristo deve ficar na cruz de Cristo. Aquilo que você lança fora, aquilo que você joga para trás, aquilo que você diz assim, que vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar, você deve deixar isso lá. Você não deve resgatar isso novamente. E foi isso que nós fizemos aqui no sábado, uma grande renúncia. Nós provocamos aqui na nossa vida, nas nossas vidas, né, uma grande limpeza espiritual. E tem muitos aqui que já passou por isso, que já fez o Renove, que sabe do que eu estou falando. É uma grande limpeza espiritual. E nós falamos que toda limpeza começa por onde? Pelo porão? Não, ela começa pelo... Não estão lembrados não, Jesus. É pelo teto. Vocês não comeram feijão hoje. Começa pelo teto. E ali você vai limpando, nunca se começa lá pelo porão, porque o porão vai receber tudo, e depois você vai tirar do porão e vai levar embora. Então foi feita uma limpeza geral, uma faxina geral. Mas aí nós pensamos, para aqui, interrompe aqui, a gente não precisa fazer mais nada, porque uma vez que nós renunciamos, renunciado está para sempre. É que nem aquela ideologia da hipergraça, né, que é aplicada em algumas igrejas, onde diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez que nós iniciamos essa limpeza deve ser cotidiana, para que não acumule mais coisas, para que não junte mais telhas de aranha, para que não acumule sujeiras nos vãos. Então, para que a gente não tenha que fazer uma limpeza geral e ter um trabalho maior, um gasto maior, então nós fazemos o quê? Nós limpamos todos os dias. Nós criamos o hábito da limpeza em nossas emoções, aonde nós tiramos para fora tudo aquilo que não provém de Deus, nós renunciamos. É por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus se renova em nós todos os dias, todas as manhãs. E todos os dias é dia de renúncia. Todo dia é dia de falar não para o pecado. Porque ele não deixa de vir sobre nós. Hoje eu falei no grupo da igreja, fiz um vídeo. É só eu que estou com muito calor, irmão? Vocês estão também? Está muito calor, está ligado todos os ar, não? Tem uma musiquinha lá do Thales Roberto, que ele fez quando ele lançou, acho que o primeiro disco dele lá, cristão, que ele fala assim: mas todo dia o pecado vem, me chama,
Todo dia as propostas vêm, me chama. Aí ele fala assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Aí o resto eu não sei. Aí já deu um branco aqui, mas mais ou menos dá para a gente ter uma noção disso que nos perseguem todos os dias de nossas vidas. Após nós ter passado por tudo isso, a cura interior, ela vai nos acompanhar o resto de nossas vidas. A libertação e a cura interior é feita em nós todos os dias da nossa vida. Isso vai ser até você ir para a glória do Senhor, ou até o momento em que Jesus Cristo venha a buscar a sua noiva. Amém, queridos? Após uma faxina geral, nós devemos manter limpa a nossa casa. Manter a nossa casa limpa para que outras coisas não venham ocupar o espaço que não seja o próprio Deus. Eu fico pensando ali quando diz que uma vez que é expulso um demônio de uma pessoa, é como se aquela casa ali fosse esvaziada e ela fosse limpa. Mas a partir do momento em que ela não é cuidada cotidianamente, que ela não é observada e ela não é habitada por um espírito limpo, que é o Espírito do Senhor, outros espíritos vêm. Um percebe que a casa está vazia e está limpa, então ele vai e volta com mais 7, o que seriam legiões de demônios que vêm e se apossam justamente daquela casa abandonada que é a nossa mente. Então isso é a palavra de Deus que fala isso na nossa vida. Então, após essa faxina geral, nós devemos manter a nossa casa limpa. E para manter essa casa limpa, nós devemos limpá-las todos os dias. Nós devemos deixar para trás coisas que foram geradas no nosso passado, né? Os traumas, os vícios, os legados, as coisas que vieram, né? Que nós recebemos em nós, por opção, como eu disse agora há pouco, ou pelo legado do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, tataravô, e avós, e bisavós, tataravós, e etc., que é o que nós ministramos aqui no sábado. Talvez você que não veio no sábado, mas quer entender um pouco o que é isso, são pecados geracionais, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Êxodo 20, versículo 5, parte B, tá bom? É metade do versículo para frente, para quem tem alguma dúvida. Então, muitas coisas que nós trazemos para dentro de nós também são costumes indignos, coisas que não louvam a Deus. E tudo isso deve ser varrido de uma vez por toda da nossa vida, irmãos. Nós falamos aqui no sábado e ministramos em Marcos capítulo 10, ou foi capítulo 13, sobre a mulher da costa curvada. Se alguém lembra, é 10 ou 13? Eu acho que é 10, né? 10. E nós falamos aqui de uma mulher que estava dentro da igreja, num dia em que Jesus vai orar, era um dia de sábado, e Jesus se depara com aquela mulher, e aquela mulher ali dentro do templo de adoração, ele vê que aquela mulher estava enferma, com a costa curvada, corcunda, nós vamos chamar isso de corcunda, né? Aonde ela não podia levantar a cabeça e só andava encurvado. E Jesus vê um demônio de enfermidade na coluna daquela mulher. E ele pega e se manifesta em relação àquilo. Ele diz ali, talvez as pessoas que estão ao redor, seus discípulos, e fala que aquela mulher estava vivendo, aquela filha de Abraão, ele diz, estava vivendo num cativeiro espiritual e sua coluna estava possessa de demônios. A primeira referência ele faz a um espírito de enfermidade, mas na segunda referência ele fala demônios, o que traz sobre a vida daquela mulher uma enfermidade, aonde uma corja de demônios estava sobre a coluna dela, trazendo a ela essa enfermidade, sugando dela a sua alegria de viver, tirando dela toda a motivação que ela tinha na vida, trazendo para ela a rejeição das pessoas, a exclusão social, a exclusão religiosa. Vocês sabiam que existe exclusão religiosa dentro da própria igreja? Uns irmãos recuam, né, do outro, recusam o outro, excluem o outro. Essa mulher sofria disso. Mas Jesus vai e cura aquela mulher. E ele é criticado duramente por isso, porque diz assim: há 6 dias na semana em que se deve vir à igreja para curar pessoas, não venha, porém, no sábado. Aí ele diz assim: hipócritas, vocês não desamarram o seu boi, sua jumenta, e desprendem ele da manjedoura para que ele vá beber água.
E não curaria eu, essa filha de Abraão, que vive há tanto tempo com esse demônio nas suas costas. Ele não chama a mulher de prostituta, não é uma mulher como Madalena. Não era uma leprosa, não era uma mulher como a do fluxo hemorrágico, que não era uma mulher cristã, não era como a mulher Ciro-Fenícia, que era uma mulher de uma outra nação. Não, ele estava falando de uma mulher que possivelmente sofria aquilo pelos pecados de seus pais. E quando eu digo pais, não necessariamente não quer dizer o pai ou a mãe, mas os seus antepassados. E ela foi a base para que nós fizéssemos aqui grandes renúncias nesse dia. Eu imagino que essa mulher, quando ela foi curada por Jesus Cristo, e a palavra diz que ela voltou e deu glória a Deus, ela saiu dizendo glórias a Deus. Eu imagino que essa mulher nunca mais voltou nesse estado. A Bíblia não faz referência sobre isso. Mas em outros casos nós vemos Jesus falando com as pessoas: olha, vá e não faça mais isso, para que não te suceda coisa pior. Ou quando ele diz para aquela mulher adúltera, a Maria Madalena fala: olha, eles não te condenaram, nem tampouco eu te condenarei, mas agora vás e não peques de novo. Não peques mais. Você viu que isso pode trazer para a tua vida. Pecado traz morte. Se o pecado não te matar, você, fisicamente falando, ele vai tentar matar você, e é isso que é mais interessante para o diabo. Não é interessante para o diabo que você morra fisicamente. Se você morrer fisicamente sem se arrepender, o diabo está no lucro. Você vai dar argumento para ele estar falando com Deus. Vencer Deus ele nunca vai vencer. Mas nessa história você perde. Mas o que o diabo quer mesmo é que você morra espiritualmente. Esse é o desejo de Satanás, que você esfrie de tal maneira, mas de tal maneira, que você não tenha nem capacidade de dobrar o seu joelho dentro da sua casa para orar a Deus, até mesmo pela vida do seu cônjuge, do seu filho ou de alguma pessoa, e nem mesmo a sua vida. Esse é o sentimento de Satanás. Mas a palavra aqui diz que essa mulher louvou a Deus, ela glorificou a Deus. Então eu imagino que essa mulher cuidou da sua salvação. Essa mulher não ficou pescando no passado, como muitos de nós já fizemos, irmãos. Ficar remoendo. Tem pessoas que vêm aqui, recebem uma unção, mas quando chega em casa, chega da mesma forma. Tem pessoas que vêm à igreja, pessoas que fazem renúncia, mas antes mesmo de sair daqui, já estão cometendo o mesmo pecado. E o objetivo não é esse, o objetivo é nós darmos continuidade naquilo que nós começamos. A palavra de Deus encerrou aqui no sábado dizendo que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele já parou, amém? Poxa, vocês estão ligeiros para falar não, hein? Aquele que começou a boa obra na minha vida não terminou. Se ele ainda está trabalhando, nós também devemos estar trabalhando com ele. É quando nós chegamos aqui fracos, como eu disse agora há pouco, é que nós nos reportamos ao Senhor na nossa fraqueza, para que Ele venha e se aperfeiçoe em nós, porque aí nós passamos a ser os crentes fortões, mas não porque nós somos, de fato, mas porque Ele é por nós. E só assim nós vamos conseguir vencer todos os dias. Se você não tiver Jesus com você, você não vai vencer o dia de amanhã. Talvez você o sobreviva, mas você não vence. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Neemias, no capítulo 1, de versículo 1 a 4, que vai falar um pouco sobre a restauração. O que nós iniciamos aqui, lá na semana passada, o que você pode iniciar hoje na tua vida, uma restauração. Eu quero que durante essa ministração você se veja como Jerusalém. Como Jerusalém, essa cidade que foi atacada. Essa cidade que foi desolada. Eu quero que você se veja assim, como você era no passado. E então, a partir do momento em que nós vamos ministrando sobre a restauração, você vai ver que isso já foi iniciado na sua vida. E precisa dar continuidade em nome de Jesus. Quem encontrou, se coloque de pé. Capítulo 1. Neemias. Capítulo 1, e para quem conhece, ou já ouviu falar do projeto Neemias,
aqui da igreja é justamente baseado nessa palavra que eu vou ler, que ele existe. A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o meu Deus. Eu quero repetir a situação de Jerusalém. Os que se acham lá na província, preste atenção, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos levantar a nossa voz a Ti em agradecimento pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de oferecer culto ao Senhor. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo. E eu Te louvo pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesse lugar, do mais jovem até o mais experiente, Senhor. Peço a Ti, em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro à alma dos Teus filhos, ao anseio da alma dos Teus filhos, e que esta palavra possa ser um bálsamo de cura e libertação na vida dos Teus filhos. Assim como nós ministramos aqui, Senhor, na semana passada, hoje não será diferente. Nós pedimos ao Senhor que venha com cura, com unção, com poder, com renovo sobre a Tua igreja. Meu Deus, e que o Senhor nos capacite a cada dia a suportar e vencer os dias maus. Que o Senhor coloque em nós, a cada dia, Senhor, a Tua armadura, Senhor, celestial, para que nós possamos combater o bom combate, como o apóstolo Paulo dizia, e que nós possamos a cada dia, Senhor, sairmos vitoriosos, assim como Davi quando venceu a Golias. Não, Senhor, pela nossa estatura, não, Senhor, por uma armadura acima, Senhor, da nossa estatura, mas porque o Senhor dos exércitos venceu por nós. Senhor, eu coloco cada vida diante do Senhor, todo bloqueio de mente, caia por terra em nome de Jesus. Toda sofisma criada na mente, caia por terra em nome de Jesus. E que Teus filhos recebam em tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Queridos, essa palavra, ela fala muito forte no meu coração, porque é a base que nós temos para a libertação, para a reconstrução, a cura interior. Porque quando Neemias, ele começa a dizer essas coisas aqui, a ouvir o relato dos seus irmãos, em relação a como se encontrava Jerusalém, traz para ele, e deve trazer para nós, obrigado, José, um certo desespero. Uma das coisas que nós precisamos entender é como e por que Jerusalém se encontrava desse jeito. Porque Jerusalém estava desolada, destruída, com os muros derrubados, e aqui ainda frisa, suas portas e portais haviam sido queimados. Jerusalém estava passando, por uma situação muito complicada. Os inimigos derrubaram seus muros e entraram. E ali eles destruíram tudo o que eles viam pela frente. Mas a pergunta que eu faço é como e por que Jerusalém estava dessa forma a qual ela é relatada para Neemias. A primeira coisa que nós devemos entender é como estava Jerusalém. A palavra do Senhor diz, segundo o relato de esse homem chamado Hanani, e mais algumas pessoas que estavam com ele, qual a Bíblia não cita o nome. Aqui diz que ele era irmão de Neemias, o próprio Neemias fala, um de meus irmãos. Ele chega para Neemias e ele diz, olha, Jerusalém estava quase sem vida. Olha como estava Jerusalém, quase sem vida.
Quantos de vocês já se sentiu assim, quase sem vida? Eu imagino que muitos de nós. O que é quase sem vida? É aquele momento em que você não tem mais perspectiva de nada, humanamente falando. Aqui literalmente ela estava desolada, estava destruída, os inimigos atacaram. E nós outrora passamos por isso porque o inimigo de nossas almas, os demônios, as corjas de demônios, nos atacaram. Porque nós baixamos a guarda, porque nós permitimos que eles viessem. Então ele diz para Neemias que Jerusalém estava quase sem vida. Os muros dos quais eram considerados quase que intransponíveis, os muros de Jerusalém. Aqui eles falam que foram derrubados em grandes proporções, por onde os inimigos certamente passaram. E ele vai relatando, ele vai falar, olha, as portas, os portais, tudo foram queimados, as vielas foram interrompidas. Está completamente destruída. Essa era a situação, como se encontrava, em estado de calamidade. Um lugar quase que inabitável, irmãos. Sabe quando um governador declara estado de calamidade pública, ou um prefeito? É quando a cidade não tem condição de resolver aquele problema nesse momento. Aonde nós vemos muitas declarações de calamidade pública, em lugares de enchente, por exemplo. Há muito pouco tempo atrás, em Aquidauana, foi declarado um estado de calamidade pública. Quem lembra dessa enchente? Invadiu a casa dos ribeirinhos. Nós até nos movimentamos aqui para mandar roupa, uma época, as coisas para lá. Quem lembra disso? Uma vez também, a igreja de Rio Verde, lá quando era o pastor Edivaldo, eles fizeram um apelo para nós também, não sei se nós estávamos no Taverópolis ou já aqui, nós também fizemos aqui um ajudamento para poder ajudar as pessoas, porque lá estava em estado de calamidade. Eu estou falando de Brasil, isso não estou falando a nível de mundo, porque estado de calamidade maior deve ser um terremoto que teve na África há pouco tempo, aqueles terremotos que houve no Japão, o furacão Katrina, quando passou pelos Estados Unidos e México. Então, são situações que levam à calamidade. E Jerusalém estava assim, inabitável, estava desprotegida. Os muros de proteção estavam quebrados, os seus tijolos foram derrubados, irmãos, dando assim livre acesso para que o inimigo entrasse e fizesse o que tinha que fazer. Destrói a barreira, destrói a proteção, para destruir depois o corpo interior, que são os portais, as portas, as vielas, as ruelas, as pontes. Os muros quase intransponíveis foram derrubados em grandes proporções, permitindo que os inimigos de Israel entrassem. Suas portas e portais foram queimados para que a última proteção, entenda isso, para que a última proteção do templo fosse destruída. Lembra quando eu disse, eles entram pelo muro e depois eles destroem o corpo interior. É como se atingisse a nossa mente, vamos quebrar tudo, vamos arrancar esses portais, vamos arrancar essas portas, porque daí fica livre o acesso, para que os inimigos transitem aonde eles quiserem. Olha se não é um plano do inimigo das nossas almas, para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, irmãos, para o nosso ministério. Entulharam as suas vielas, passarelas, para evitar, de uma vez, que animais de batalhas ou animais de cargas, de suprimentos, passassem ali pelos locais. Eles fizeram de uma forma, em Jerusalém, como ela se tornasse mais um entulho do que uma cidade fortificada, da qual ela foi criada. Porque Jerusalém é a cidade dos olhos de Deus, até hoje. Até hoje, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pela paz em Israel, que nós devemos orar pela a paz e a prosperidade em Jerusalém. Que quando nós oramos por Jerusalém, nós também somos prósperos. Até hoje não mudou isso, irmãos. Jerusalém é a cidade dos olhos do Senhor. O segundo ponto que nós vemos é o porquê Jerusalém se encontrava nessa situação. Por qual motivo Jerusalém chegou a esse ponto? É fato que se nós passearmos pela Bíblia e começarmos lá no livro do Gênesis, e a gente percorrer até o livro da Revelação, que é Apocalipse,
nós vamos ver que muitas coisas aconteceram, né? Deus fazendo tudo pelo ser humano e o ser humano não fazendo nada de volta para honrar a Deus por aquilo que recebia. E por causa disso trouxeram grandes maldições para eles. Então, por que outrora nós estávamos? Talvez você conheça alguém, talvez você não esteja assim, mas talvez você conheça alguém que esteja assim. Inabitável pelo Espírito Santo, porque decidiu viver toda sorte de imundícia na vida. E eu não estou aqui pregando religiosidade, porque a religiosidade mata o cristão verdadeiro. Ela destrói, ela corrói a alma como um câncer. Mas isso nunca vai mudar o fato de que o santo e o profano não misturam. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não existe, eu estou no meio da corda aqui. Eu estava pensando hoje à tarde numa coisa aqui, não sei se ela vai se encaixar dentro do texto aqui que está sendo ministrado ou não, porque não está no esboço, é uma coisa que eu estava pensando hoje. Há um tempo atrás, os crentes brigavam por conta de imagem de santo. Quem lembra disso? Os crentes ficavam brigando com o católico, era a coisa mais feia do mundo. Ia lá na TV, chutava imagem, e tinha todo aquele negócio, aquela falta de respeito muito grande. Porque uma coisa é eu ter a convicção da minha fé. Mas pior do que eu não ter convicção da minha fé, é eu agredir a fé do outro. E o povo perdia muito tempo brigando. Depois, passou um tempo, começou a briga dos mais avivados com os mais tradicionais. Os que queriam unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e os que não, que tinham que ser aquele sermão, e não podia, e era aquela briga danada. E foram se dividindo igrejas e pessoas, e um monte de coisa. Passou-se um tempo, começou a ouvir os movimentos. E aí ficava aqueles mais igrejeiros contra os movimentos que vinham, e realmente, aqueles movimentos que vieram, alguns foram ventos de avivamento, como nós dizemos aqui alguns anos atrás, que tomaram conta e realmente avivaram igrejas, batizaram pessoas, mas a grande maioria deles foi só um vento que passou e não surtiu nada. É como uma palha seca ao vento, que soprou e foi longe embora. E hoje a gente está vivendo um tempo, por conta dessa questão da pandemia e também da pós-modernidade, né, que nos leva hoje à mídia. Por exemplo, hoje nós temos um departamento de mídia aqui na igreja. Criamos até um grupo hoje. Nós vamos iniciar alguns trabalhos que eu vou me reunir com eles hoje no final. Mas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não se falava nisso. A nível disso, nós tínhamos aqui o departamento de mídia, como dizia o Bruno mesmo, né? Era o carinha do slide, o cara do som, né? E os músicos, mas não é o carinha do slide mais. É o cara da mídia, da igreja. E hoje a igreja tem que ter mídia, ela precisa ter uma boa qualidade de som, uma boa qualidade de imagem, porque ela não pode postar de qualquer maneira lá. E muitas pessoas estão na esperança de assistir o culto em casa, e por isso as cadeiras estão vazias. E a gente acaba entrando em confronto, né? Eu me vejo hoje nesse confronto em relação a esse liberalismo. Não somente da questão da mídia que traz, mas também o tudo pode. Você pode fazer todas as coisas que você não é condenado. Porque o importante é a igreja ter membros. Porque o importante é a igreja ter arrecadação. Porque o importante é a igreja ter status. E não importa, você pode fazer tatuagem até onde a Anitta fez. Vocês riem, mas é verdade. Isso é liberado em muitas igrejas. Eu não estou falando nada demais que você já não tenha lido na mídia. Porque quem riu, leu, como eu li. Mas eu não vi, viu, minha amada esposa? Nem quero também. Mas enfim, você pode ir no culto domingo de manhã e na hora do almoço você fazer um mega de um churrasco na tua casa, arregado de Jack Daniels, de Heineken, de Budweiser, qual que é outras? Fala outras marcas aí. O quê? Você está bebendo, Ana Laura? Brincadeira. Skol era para o tempo dos velhos, que nem o Célio lá. Ó. Era?
Mas é normal ter isso na mesa. Aonde os filhos chegam para os pais e falam, não, isso é normal, na minha igreja pode. É por isso que eu congrego lá. Eu tenho uma grande dificuldade em relação a isso ainda, porque isso não entra dentro do contexto, porque eu continuo entendendo, por mais que eu estou assim, no meio termo. Por exemplo, eu sou contra o uso e costume, então eu não gosto de tradicionalismo, né, com doutrina do homem. Mas a minha geração é uma geração bíblica mesmo, de verdade, que procura entender a Bíblia como ela é e não como eu quero que ela seja. Se eu falar coisas para vocês aqui da Bíblia, vocês vão ficar de cabelo em pé. Se eu falar para alguns religiosos, eles vão querer me bater. Mas é o fato de que ela é. Só que isso ainda não entra na minha concepção. Tem muitas coisas que eu sei que pode e o que não pode. Mas a maioria das coisas que escandalizam, não podem. Porque isso afasta as pessoas da salvação. Porque salvação é renúncia, salvação é arrependimento. A salvação, ela parte do princípio de que você deve renunciar àquilo que faz mal para a sua alma. Aquilo que te tira da presença de Deus. E isso nunca foi tão nocivo como está sendo agora. Coisas assim, nesse caso, por exemplo, no país de Gales, que foi Jonathan Edwards, né? País de Gales. É Jonathan Edwards? É esse mesmo, né? País de Gales. Pesquisa aí para mim não falar errado. A informação é Evan Roberts. País de Gales. Nós ministramos aqui uma vez sobre o grande avivamento que houve num país inteiro, foi avivado. Porque eles foram ao arrependimento através da vida de um jovem que começou a orar com 13 anos de idade. E orava ao Senhor para que o Senhor trouxesse um grande avivamento. E as pessoas acham que avivamento é grito, é barulho. Evan Roberts, né? Então, e depois você pesquisa isso na sua casa. E esse jovem começou a orar, para que esse povo se arrependesse, se convertesse. Ele conseguiu isso. Quando ele chega aos 26 anos de idade, houve um avivamento completo no país inteiro. Os prostíbulos fecharam, as delegacias não tinham presos, as casas podiam ficar abertas, ninguém roubava as casas. E tudo que as pessoas faziam era se reunir para orar e receber o Espírito Santo de Deus. E foi um avivamento num país inteiro. Só que se você estudar, você vai ver aí, cerca de 30, 40 anos depois, esse mesmo avivamento, ele foi substituído por uma grande apostasia, aonde hoje Gales é considerado um dos países mais apostatados que existe na face da terra. Quando o reverendo Hernandes Dias Lopes fala das dead churches, que são das igrejas mortas, ele cita algumas igrejas do país de Gales. E ele filmou algumas e fotografou algumas. Você chega lá numa igreja, a coisa mais linda, principalmente aquelas presbiterianas raiz, aquelas igrejonas que eram verdadeiras catedrais. Coisa linda, com mezanino, com aqueles lustres, com os vitrais, sabe, aqueles bancão de madeira trabalhado à mão, a coisa mais linda, os púlpitos de madeira, aquela coisa linda, capacidade ali para 3, 4 mil pessoas, e você chegar dentro e encontrar 10, 11, 8 pessoas congregando num culto. Igrejas que antes tinham 3, 4 cultos num dia de domingo, elas têm um culto no domingo com 8 a 12 pessoas. Assim também é em alguns lugares dos Estados Unidos. Então nós precisamos entender que essas coisas também vêm sobre as nossas vidas. Vêm sobre a igreja. Porque nós suspendemos as lives. Ainda bem que os meninos seguram bem, porque eu sou meio mole. Porque alguns irmãos ficam falando, pastor, vai fazer live hoje. Pastor, vai fazer live hoje. Aí posta no grupo, pastor, vai fazer live. Eu tinha falado para os meninos, não vamos fazer live mais não. Porque, veja bem, quem é crente vem para a igreja. Quem sabe que deve congregar, vem para a igreja, porque você deve dar o seu tempo a Deus. Isso faz parte da nossa cura, a gente tem que se alimentar, como diz, carregar as baterias para suportar os outros dias, para conseguir chegar no outro culto, para vir e carregar de novo, e depois vir no outro e carregar de novo. São apenas 2 cultos na semana. Um que começa às 7h30 na quarta-feira e termina às 21 horas. E outro que começa às 18, às vezes termina às 20, às vezes termina às 20h30. 2 vezes na semana.
Mas nós permitimos que esse esfriamento, às vezes, entre no nosso coração por conta desse neoliberalismo que não pode ter dentro da igreja. Eu vou dizer uma verdade para vocês, eu prefiro não pastorear. Se for para pastorear uma igreja que tudo pode. Não é uma igreja da religiosidade que nós temos. Nossa igreja pode muitas coisas, pode jogar bola, só não pode deixar de vir no culto para jogar bola. Pode fazer uma academiazinha, não tem problema não. Pode andar bem arrumado, bem arrumada, cheiroso, cheirosa. Não pode ser exagerado. Pode usar batom, pode usar brinco. Nada de escândalo. Nada de imoral. Nós podemos muitas coisas. A nossa igreja, por exemplo, ensina você chegar numa festa e respeitar a religião do outro. Ah, não, a gente está aqui num aniversário de um amigo muito querido e agora nós vamos rezar aqui um Pai Nosso e uma Ave Maria. Nós somos ensinados a nos comportar bem nesses lugares. A chegar lá, você não vai fazer sinal da cruz, você não vai rezar a Ave Maria, você vai orar o Pai Nosso, na tua oração do Pai Nosso. Muito discretamente, você vai louvar a Deus, vai agradecer a Deus pela vida do teu amigo, independente da religião que ele participa ou venha participar, né? Você não vai envergonhar a sua fé e também não vai envergonhar ninguém naquele lugar. Então nós podemos muitas coisas. Podemos pedir a Deus e ser atendidos. Nós só precisamos renunciar. Por que Jerusalém se encontrava desse jeito? É uma resposta bem simples e objetiva. Porque desobedeceram a Deus. Porque viraram as costas para Deus. Quantas vezes, eu não quero que você me responda não, você virou as costas para Deus? Se respondeu aí? Porque hoje à tarde eu fiquei fazendo uma avaliação da minha vida. Eu vim para cá antes do almoço e preparei essa ministração aqui. Só fui para casa quando eu terminei ela. Sabe por que isso aconteceu? Por que Jerusalém se encontrava desse jeito, irmãos? Porque eles não vigiaram, como a palavra diz que deve vigiar. O que a palavra de Deus nos fala? Que se Deus não estiver na cidade, em vão vigia a sentinela. Na nossa fé que nós professamos, do que adianta nós colocarmos dois irmãos da intercessão, um aqui, o outro ali do outro lado, ungidos, jejuaram, oraram, se consagraram para interceder para a sua vida, se Deus não estiver aqui nesse lugar. Se você não quiser Deus na sua vida, do que adianta vir aqui o Mário, o pastor Walter, um de cada lado, orar, suar, clamar, fazer uma oração fervorosa, mas você não quer Deus na sua vida, porque você não quer renunciar. Se você não renuncia, você não quer Deus. Nós precisamos entender isso e viver com isso. Se eu não renuncio o pecado, então eu não tenho direito a pedir a Deus aquilo que eu quero ou aquilo que eu preciso. Ah, pastor, que é isso? O senhor não pode falar assim. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz isso. Isso é um fato. Isso não é uma hipótese, isso é um fato. Se você tem pecado, e a Bíblia diz que a única coisa que afasta você do seu Criador é o pecado. Se você não renuncia a Ele, então você não tem Ele. Isso é filosofia. Então, se eu rejeito, logo eu não o tenho. E por que Jerusalém se encontrava desse jeito? Porque se esqueceram do favor de Deus em suas vidas, irmãos. Eles esqueceram do favor de Deus em suas vidas. Um profeta bíblico vai dizer assim, ó: considerai o vosso passado. Eu não me lembro se é o profeta Ageu. Mas ele diz: considerai o vosso passado. Considerai quem você era.
Considerai. Não está falando considere as coisas boas que você fez, não, viu, maninho? Não, considere as coisas ruins que você fez e Deus te perdoou por isso. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Considera quem você era. Olha só, nós fomos chamados para sermos vencedores, irmãos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com perfeição. E nós saímos da perfeição por conta do pecado para ser considerado por um dos pais da igreja como um cão sarnento à beira da cruz. Eu acho que era com o Mussa que eu falava esses dias sobre isso. Tá? Era com você, né, Mussa? Sobre o calvinismo. Falávamos que o João Calvino ele traz duas comparações terríveis. Duas comparações terríveis. Uma que você é um cão sarnento à beira da cruz. A outra que você é considerado a um trapo de imundícia aos pés da cruz de Cristo. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Eram as faixas que enrolavam os leprosos nas suas feridas. Ou os panos que as mulheres usavam nos seus períodos menstruais lá entre os hebreus. Olha o que nós somos considerados. Nós saímos então de ser a perfeição criada por Deus, corrompida pelo pecado, e agora nós somos um cão sarnento à beira da cruz na visão de um dos pais da igreja, inclusive um dos pais da nossa igreja. O que, se você for entender o que o João Calvino está dizendo, ele não está falando uma loucura. Ele está sendo sincero, é que muita gente não está pronto para ouvir a sinceridade. Porque isso ele vai chamar de graça imerecida. Ou seja, a gente estava tão no charco, do lodo, do pecado, a gente estava tão afundado, que ele vem e faz isso conosco, dando a vida de seu filho, seu único filho, de Jesus, dando o seu sangue por nós, porque nós não tínhamos condição de sair. Ou seja, nós saímos da perfeição para a imperfeição, assim, muito rápido, como num estralar de dedos, ou num piscar de olhos. E o seu amor era tão grande, continua sendo tão grande, que o desejo dele para a nossa vida é que nós voltemos a essa perfeição, pelo menos chegar ao máximo que nós conseguimos. Eles esqueceram o favor de Deus em suas vidas. Nesse ponto aqui, irmãos, são inúmeras vezes que Deus trouxe a libertação, que Deus trouxe o arrependimento, o livramento para eles. Foram 400 anos de cativeiro no Egito, irmãos. Passando alguns anos, dá uns 422 anos mais ou menos. De escravidão. Deus escuta o clamor do seu povo, levanta Moisés, tira o povo de lá. Desde o momento em que eles saem do Egito, que a última praga é lançada. Desde o momento que eles saíram do Egito, eles vão parar de reclamar. Reclamaram no trajeto até chegar ao Mar Vermelho. Até a própria irmã de Moisés se rebelou, irmãos. Miriam teve que ser coberta de lepra para aprender a respeitar a autoridade de Moisés. Mas olha que ponto chega o ser humano de não conseguir olhar a grandeza daquilo que Deus fez. E depois passaram a reclamar durante o percurso. Reclamavam que da água, reclamavam da fome, Deus provia o maná. Eles queriam mais do que o maná, eles queriam a carne. Deus traz as codornizes. A rocha é ferida no deserto. Pessoas começam a morrer, picados por cobra, levanta a serpente de bronze, as pessoas são curadas. E daí vai, até eles começarem a vencer, e até Josué assumir o lugar de Moisés, e adentrar na terra prometida. Aqui em Neemias fala do cativeiro babilônico, foram 70 anos de cativeiro. O próprio Neemias, ele não viveu como os outros hebreus viveram. Ele nasceu cativo, e era um eunuco castrado. Nasceu dentro do cativeiro e foi levado para o palácio do rei. Mas o povo não considerava o seu passado. Você sabe com que frequência que eu olho para o meu passado?
Ah, nenhuma, pastor. Olha, pelo menos, vamos jogar de 5 a 10 vezes por dia, eu vejo meu passado. Sabe em que sentido eu vejo o meu passado? Eu vejo o lixo que eu era. Eu ainda estou em reconstrução. Meu processo não terminou não. Sabe quando vai terminar meu processo? Diga quando, pastor? No dia que a trombeta soar, ou Jesus me levar embora. Porque enquanto isso não acontecer, o meu processo é todo dia. Eu não sou super santo, não sou super crente. Eu fico com raiva. Eu já senti ódio. Eu já irei. Eu já desejei coisas para as outras pessoas que não se devem desejar. Eu já discuti, já fui injusto. Não foi nenhuma, nem duas vezes, não, foram várias vezes. Mas consigo olhar dentro de mim e enxergar isso. E isso faz parte do processo da minha libertação, da minha cura interior. De ver quantas vezes eu fui injusto, já nessa nova vida. Existem coisas do meu passado que não me permitem que eu volte a elas. Mas alguns resquícios, algumas coisas sempre aparecem. E todo dia a gente tem luta para lutar. Por isso, a gente deve considerar o nosso passado. Por exemplo, como eu posso dizer não para Deus? Eu falo para você, como eu posso dizer não para Deus? Deus fazendo o que Ele fez da minha vida, curando minha mulher 2 vezes do câncer, dando saúde para as minhas filhas. Essa minha filha mais velha aqui, a Thaís, teve praticamente morta em cima de uma maca do hospital. Como eu posso dizer não para Deus? Vendo o João Pedro já hoje passeando, indo lá com o Vinícius, com o Gilson, com o Vitor, lá passeando nas cascatas. O lugar não é muito bacana o nome, mas a paisagem é bonita, né? Foram no inferninho. Falei, Gilson, onde você vai levar meu filho? No inferninho, pastor. Falei, vou-te. Tinha um céuzinho, tem um céuzinho também. Aí vocês vão achar uns corpos lá, viu? Cuidado, depois vira testemunha, tu ficar indo na polícia. Né, Hamilton? Lá é o lugar de jogar, né? Mas nós precisamos disso, irmãos. Refazer, né, o nosso passado sempre que a gente pode. Não é reviver e nem pescar, não. É só se lembrar de algumas coisas. Falar, eu não quero ser aquele de novo. Eu não posso voltar a ser aquilo de novo. A minha vida não glorifica a Deus se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Isso é uma coisa que a gente tem que estar revendo. Todos os dias da nossa vida faz parte da nossa reconstrução. Então esse povo esquece o favor de Deus em suas vidas. É por isso que se encontrava dessa forma. Porque esqueceram-se de que se Deus não está na cidade, então vai em vão vigia a sentinela. Ou como quando edificam uma casa e Deus não está nela, em vão trabalham os que a edificam, os construtores, os pedreiros, os carpinteiros, estão trabalhando em vão, porque ela vai para o chão. Então foi por isso que Jerusalém ficou dessa forma. E muitos de nós nos encontrávamos ou nos encontramos assim por causa da culpa que nós carregamos dentro de nós. Às vezes as culpas que fizemos ou das gerações passadas. Nós permitimos que entrassem em nossas vidas e destruíssem a nossa vida. Mas o que fazer agora? Essa é a pergunta. O que nós devemos fazer para manter a cura diária interior em nós, a libertação em nós? Olha só. O que Neemias fez no primeiro momento em que ele recebe a informação de Hanani? O que Neemias fez? Quem pode dizer para mim com uma voz alta aí? A primeira coisa. Qual foi o primeiro relato de Neemias? O que Neemias fez? Ele chorou? Hã? Quem falou chorou? Fala a verdade, levanta a mão quem falou chorou. Quem falou chorou não leu a Bíblia. Ele chorou depois. A primeira coisa que Neemias faz é orar. Qual é o teu primeiro recurso no dia em que você retoma a tua reconstrução? Porque a nossa reconstrução é assim, a cura interior. Você vence ela hoje. Quando começar amanhã, você volta lá no fim da fila e começa de novo? Não. Você retoma da onde você parou. Você só volta para o fim da fila se você pescar no mar do esquecimento.
Então o primeiro recurso seu, da manhã, do dia, é fazer o quê? É orar. É buscar a Deus, é interceder pela tua vida também. Tem muitas pessoas que oram por todo mundo, mas não oram por si mesmo. Eu fiz uma oração hoje para Deus ali dentro do meu escritório ali, que na verdade é um estúdio. Eu fiz uma oração antes de ir para casa. Eu tinha terminado a ministração, eu fiz uma oração. Eu me ajoelhei ali e eu orei para Deus. Falei, Senhor, eu preciso da tua força para me ministrar isso. E eu preciso viver isso na minha vida, como eles também precisam viver na vida deles. Neemias orou e pediu para que Deus o ajudasse em sua missão de reconstrução. Ele orou e pediu a Deus que Deus os ajudasse na missão de se reconstruir Jerusalém. E talvez a tua oração deve ser essa, a sua missão é se reconstruir e pedir para Deus que te auxilie, que te ajude nessa reconstrução. Contemple comigo a oração de Neemias lá nos versículos de 5 a 11. Vamos ler aqui, versículo de 5 a 11. Assentado mesmo, olha só. Todos encontraram? Neemias, capítulo 1, versículo 5, vamos até o 11. Diz assim, ela é mais extensa, na verdade, a oração, mas vamos até o final do capítulo 1, primeiro. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Versículo 8, lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgatastes com um grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê a este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Até o versículo 11, quem entendeu, diga amém. É uma oração muito bonita e muito profunda. É uma oração de quem realmente está pedindo pela misericórdia de Deus e pedindo para Deus a permissão para trabalhar nessa reconstrução. Mas não era Neemias que estava ferido, mas a ideia é você entender que Neemias se torna ferido porque Jerusalém estava ferida, e ele precisava dessa bênção do Senhor para iniciar essa reconstrução. Ele precisava da bênção do Senhor para que o Senhor tocasse no coração do rei e permitisse que ele fosse ajudar o seu povo. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que o primeiro recurso de Neemias não foi o rei. O primeiro recurso de Neemias não foi o rei da Babilônia, não foi o rei que aprisionou o povo, não foi o rei que comandava todo mundo. O primeiro recurso dele é levantar a voz a Deus e pedir a Deus a autorização de Deus para que ele pudesse fazer isso, porque somente com a bênção do Senhor ele conseguiria. E às vezes nós recorremos a muitas coisas, a muitas pessoas,
Buscamos em vários lugares e Deus é o nosso último recurso, como nós dizemos aqui da mulher do fluxo hemorrágico, aonde fizemos um paralelo entre ela e entre a mulher Ciro-Fenícia aquela vez. Por conta dessa oração de Neemias, o rei dá a bênção para ele. Eu não vou ler todo o texto, não vai terminar tarde. Uma intervenção divina tocou no coração do rei. Tudo porque o servo orou. Se você orar com fé, meu irmão e minha irmã, céus e terras estremecem. Tamanho o poder que há na oração. A oração é a chave que destrava muitas portas na vida das pessoas, na nossa vida e na vida das pessoas. Se você tiver um desejo de ser liberto de tudo aquilo que te faz mal e que te afasta de Deus, você acha que Deus não vai fazer isso na tua vida? Jerusalém teve seus muros e portais restaurados. Mas mesmo, por isso que eu quero dizer isso, agora nós chegamos num ponto importante, estamos quase terminando. Mas mesmo tendo seus muros restaurados, porque Neemias fez a reconstrução de tudo, diz que ele tampou todas as brechas. Os muros e os portais estavam restaurados, não havia ainda colocado as portas, mas a muralha ao redor já havia sido toda restaurada. E mesmo tendo a muralha restaurada, as portas somente, os portais somente faltando as portas naquele momento, o que acontece? Mesmo dessa forma, os inimigos tentam entrar novamente em Jerusalém. Talvez você fez um monte de renúncia no sábado e acha que essas áreas, a qual você disse não, você não vai sofrer nela novamente. Muito pelo contrário, o muro está aqui, o inimigo está aqui. Aonde está o muro te protegendo, que é Deus, o inimigo também está. Só que ele está para o lado de fora. Se você permitir que seja derrubado o muro, o que o inimigo fará? Adentrará a cidade. E o que o inimigo fará? Vai destruir a cidade por dentro. E olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Que Jerusalém teve seus muros e portais restaurados, mas mesmo assim os inimigos tentaram derrubar, frustrar essa restauração. Neemias capítulo 6. Dá um pulinho lá na frente, versículo de 1 a 4. É uma passagem muito conhecida, aonde Neemias estava trabalhando para acabar a obra naquele lugar. Certamente ele estava num lugar alto, e eles tentavam de alguma maneira frustrar Neemias. E não só frustrar, eles buscavam uma oportunidade de matar a Neemias, porque então eles entenderiam que essa obra iria parar. Olha só. Capítulo 6, versículo 1 a 4 diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, preste atenção, os inimigos ouviram que Neemias fez o quê? Edificou o muro, diga comigo, edificou o muro. E aqui na sequência diz, e que nele não havia brecha nenhuma, diga, não havia brecha nenhuma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Versículo 3, enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Olha que tremendo que é essa passagem. A passagem diz que ele já havia edificado os muros, havia dito que não ficou brecha alguma, ou seja, ele fechou com perfeição. Não havia brecha nenhuma. Mesmo assim, o inimigo tenta tirar ele de lá e tenta derrubar.
E por várias vezes os inimigos chamam, e por várias vezes ele dá a mesma resposta. Sabe o que eu acho mais interessante nessa questão da proposta que fazem para ele vir ter ali? Porque de repente ela não chegou assim: ó, homem de Deus, vem aqui, a gente quer ter com você ali e tal, vamos conversar. Não, eu imagino que ela chegou de uma forma agradável. Eu imagino que eles chegaram assim: ô Neemias, tal, tudo tranquilo. Ó, os meninos querem ter contigo ali, tem uma bênção para você. Ó, é uma coisa boa, é um bom negócio, é uma boa proposta. Bora lá, pelo menos para ouvir. Aí a musiquinha do Thales Roberto vem e bate no sininho. E todo dia a proposta vem, me chama. O que Neemias fala? Ei, eu estou no meio de uma grande obra. Eu estou no meio de uma grande reconstrução. E eu não posso descer aqui não, porque eu não posso parar. E a sequência, ele diz assim: por que eu deveria parar a obra de Deus agora para atender vocês? Por que eu devo parar a obra de Deus na minha vida para ouvir aquilo que vai tentar me afastar da presença de Deus? Que vai dizer: está calor mesmo, mergulha lá no marzinho de esquecimento. Dá uma pescadinha lá, o que que tem? É só uma olhadinha, é só um pulinho, é só um... Não dá nada não. Se nós der uma pecadinha, é só pedir perdão no culto lá. Procurar o pastor: meu pastor, eu pequei. Entendeu? Pastor bom, aquele que fala assim: vai lá, se arrepende no pé da cruz, gruda lá, pede misericórdia pela tua alma para você não ir para o inferno, porque ainda dá tempo de você se salvar. Essa, na verdade, é a resposta que todo pastor deve dar para aquele que chega e fala: porque, na verdade, o pastor não pode te dar absolvição de nada. Pastor não pode. Se alguma outra religião, alguma entidade, alguma coisa pode dar, eu não vou lá buscar não. Sabe que pode dar absolvição ao meu pecado? O meu arrependimento verdadeiro. Você ia falar assim: é Deus. Meu arrependimento verdadeiro em Deus me dá absolvição. E isso tem que ser de coração, porque só da boca para fora Deus não recebe. Só da boca para fora não queima lá no trono de Deus, naquelas brasas vivas, igual tirar lá para tocar a boca do profeta. Não queima. Não queima. Se a gente não paga preço, não tem céu. Se a gente não pagar preço, nós não tem vida com Deus nessa terra não, irmãos. Nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. E nós precisamos dar respostas como essa às tentações que vêm sobre as nossas vidas. Eu estou no meio de uma grande obra que eu não posso parar, eu não posso descer. Deus está operando na minha vida, porque eu vou deixar Deus de lado para fazer outra coisa? Não é verdade? Cada coisa no seu tempo, né, irmãos? Eu imagino que Neemias tinha tudo ali. Tinha o horário dele acordar, dele orar, dele comer de manhã cedo, dele trabalhar, dele parar, dele orar de novo, depois ele voltar a almoçar, depois ele descansar, depois ele trabalhar, depois ele orar, depois ele trabalhar de novo, depois à noite ele orar, depois ele jantar, depois ele orar, depois ele dormir. Mas sempre no seu tempo. Neemias não tinha tempo para conversa fiada. Tem um prazo, você tem um prazo. E o teu prazo está acabando. É esquisito falar assim, mas você tem um prazo de validade, está acabando. E a gente não sabe quando vai acabar, na verdade, mas está acabando. Você pode dizer com toda certeza do mundo que hoje está bem mais próximo do que há 3.000 anos atrás. Sim ou não? Claro que sim, é uma matemática clara. Hoje está muito mais próximo. Talvez o teu dia seja amanhã. Talvez muitos de nós, irmãos, não vamos esperar a trombeta soar, não. Quantos irmãos que nós já perdemos, que foram para a glória de Deus? Só aqui na SBR Central foram 2, foram o César e o Valdeci. E a Ivonete, né? A esposa do pastor Valdeci. Assim como aconteceu para eles, pode acontecer para mim e para a sua vida.
Nós não sabemos. Eu passei pertinho. Eu andei no Vale da Sombra e da Morte o ano passado. Fez 1 ano agora. Foi um pré-infarto aqui, parar na Cacemes, 2 estentes aqui na veia do coração. CTI, nunca pensei que ia acontecer isso na minha vida. Então nós temos um tempo muito curto para resolver as coisas, para tomar decisões. Quando eu olho para a vida dessas 3 pessoas que eu citei daqui, eu, por acompanhar essas pessoas, por viver com essas pessoas, por ter feito parte da vida delas, principalmente o César e o Valdeci. A pastora Ivonete ficou muito pouco tempo conosco, mas era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração. Eles estavam prontos. Eu digo para vocês do César, irmãos, ele estava pronto para ir. Agora, você está pronto? Toda vez que eu passo mal, essa semana eu passei mal praticamente a semana inteira. Até botei minha filha de alerta lá. Falei, chegou a 351 a minha diabetes em jejum, minha glicose. 351. O Valdir tinha mandado uma música lá para mim, bem naquele dia. Eu vim para cá, para fazer a limpeza aqui, catar os cocôzinhos da minha cachorra que fica solta aqui, para o diaconato não ficar reclamando depois. E aproveitei para dar uma lavada aqui nessa lateral e resolvi fazer uma faxina ali, porque se nós temos um ministério de mídia, ele vai ter que trabalhar agora. Passei mal aqui e fui para casa. A gente nunca sabe. Mas está fortão aí agora, nunca sabe. Hoje morreu um casal vindo de Dourado, 7 pessoas dentro de uma caminhonete. Saiu da pista, morreu. Carro novo. A gente não pode frear aquilo que Deus decidiu e escreveu nos nossos dias contados na terra. Por isso a gente tem que estar pronto hoje, porque não sabemos o dia da manhã. A minha oração é para que você viva até Jesus Cristo voltar. E eu oro para que Ele volte logo. A minha oração é essa. Mas eu não posso mudar o que Deus escreveu para você, que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer mês que vem, na sua casa, na sua família. Eu oro para que não aconteça nada de mal. Mas eu não posso mudar aquilo que Deus decide. Nós não temos esse poder. Nós não temos. Então qual é o dia de você se preparar? Vou esperar mais um dia, que nem a conversa do que levanta a mão, diz que aceita Jesus, mas não está no tempo de batismo, vamos esperar e não sei o que, não, é para agora. O eunuco, ele fala assim para Filipe, quando Filipe sobe naquela carroça, e aí ele vai indo, vai ministrando, aí o eunuco olha, vê um oásis, vê uma lagoa no deserto, e fala, há uma lagoa ali, o que impede que eu me batize? Filipe fala o que para ele? 3 meses de EBD, eunuco. É isso não? Eu preciso contatar lá o presbítero Zé, fazer um estudo de 3 meses de escola bíblica que me ensina o significado do batismo. Não tem muito que se ensinar com batismo, isso é religiosidade. Batismo nas águas é para arrependimento de pecado. É uma declaração que você faz diante do céu e diante dos homens, diante dos principados e potestades, dos dominadores. Quando você está batizando, tem uma plateia espiritual te assistindo. Anjos estão lá, mas demônios também estão. Homens, familiares, oficiais da igreja, irmãos da igreja estão lá também. Deus está lá, Jesus está lá, o Espírito de Deus está lá. E é uma declaração que você faz diante de Deus, dos homens e das forças espirituais que existem. Então o eunuco entende, é hoje. Porque eu devo ter escutado em algum lugar que todo aquele que crê e for batizado será condenado. Amém? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Será salvo. Então é para hoje, irmãos, que nós devemos tomar uma postura e andar no caminho do Senhor e dar continuidade na nossa reconstrução todos os dias. E quando vier a proposta, fala como Neemias disse a esses homens. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Jerusalém foi restaurada. Sim ou não? Foi. A obra não parou ali. A obra não para no momento em que Neemias restaura os muros, os portais e depois coloca as portas. A obra para ali? Não, não para. Neemias fortificou a cidade.
Neemias levantou os muros para que o inimigo não entrasse mais e eles pudessem fazer a reconstrução daquilo que foi destruído por dentro. Diga comigo, aquilo que foi destruído por dentro. Por onde o inimigo nos destrói? Primeiro, aonde que é o campo da batalha? É no seu corpo? A batalha é no campo da mente. Ele arrebenta com isso daqui, para depois ele acabar com o resto. Lembra do que nós falamos aqui no sábado? O dito popular, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então ele primeiro vai trabalhar aqui, dentro de nós, dentro da nossa mente. Ele vai trabalhar para nos desmotivar, para nos tirar a alegria, para fazer de tudo que venha contrário àquilo que Deus quer que você faça. Então Neemias, ele é estratégico, ele fecha por fora, para depois começar a trabalhar por dentro. E ali já vem uma outra etapa, onde eles construiriam o templo de novo, do rei Salomão, aonde eles adorariam o Senhor. Aí já entra no período do profeta Ageu, reconstruir, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aonde Malaquias já entra, pega uma beirada ali e critica os sacerdotes que roubavam o dinheiro para a reconstrução do templo. Tinha muita coisa ainda para ser feita ali dentro. Esdras vem como sacerdote, retoma aquele lugar, reestabelece o culto dentro das muralhas, porque ainda não tinha templo. Está lá no capítulo de número 8. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 8, e você ler o que... para onde evoluiu essa reconstrução de Neemias, você vai ver que o culto é restabelecido lá. Vamos ler o número 8? Só para você ver que extraordinário, principalmente você que está cansado. Olha só, vamos junto lá. Mas eu garanto para você que esse povo aqui esperou mais tempo que você. Capítulo 8. Olha o que diz. Esdras lê a lei diante do povo. Depois que os muros, os portais e portas são reestabelecidos, pode subir o louvor aqui, Thaís. São reestabelecidos, já não tem perigo do inimigo entrar ali. O que eles fazem? Retomam o culto como igreja. E olha o que diz aqui, capítulo 8. E quando eu ler, eu acho até que você vai ficar meio constrangido e vai se colocar de pé. Em chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que se ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva, veja bem, desde o amanhecer o dia, ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias e Uquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé em reverência ao Senhor. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus de todo Israel, respondeu: Amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. Até aí tá bom. Eu não pedi para ninguém ficar em pé, mas essa palavra ia fazer você ficar em pé. Porque o povo se pôs de pé ao amanhecer do dia, em reverência à palavra do Senhor.
E ali foi lido o livro de Israel perante os sacerdotes, perante os obreiros e todo Israel, homens e mulheres. Eu imagino que jovens, adolescentes, todos aqueles que podiam discernir o que se falava, eles ficaram de pé e ouviram a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele dia se restabeleceu o que era mais importante da nossa cura interior, da nossa reconstrução, ao restabelecimento do culto a Deus dentro do nosso templo. Porque antes de você vir aqui, você deve ter a certeza de que você deve vir à casa do Senhor para adorá-lo. Que você também deve adorar na sua casa, que você também deve adorar no seu quarto, aonde quer que você esteja. Mas você tem que congregar com todos os santos. A palavra de Deus diz que todo o povo se reuniu. E se você prestar atenção, cada um orava dentro da sua individualidade antes, porque eles não tinham mais essa dignidade de poder entrar num lugar e junto como todos os santos adorarem a Deus. Quando restabeleceram o culto a Deus internamente dentro das muralhas de Jerusalém, Deus vem com graça, Deus vem com poder. A nossa vida emocional e espiritual, irmãos, também é assim. Nós estaremos nos reconstruindo continuamente, ou seja, todos os dias, mas cada dia retomando de onde nós paramos no dia anterior, e não voltando ao início todos os dias. Diga: eu não voltarei ao início, darei continuidade, Senhor, na minha reconstrução, todos os dias. Amém. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita aqui para a gente encerrar, de fazermos todos os dias isso que nós lemos aqui em todo esse esboço, em todo esse sermão. Filipenses 3, não precisa abrir não, versículo 12 e 14. Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Paulo, ele é enfático em dizer isso. Eu faço todos os dias. Ele fala: eu não sou perfeito. Olha só, você não é perfeito. Você não é perfeita. Eu não sou perfeito. Mas uma coisa a gente tem que fazer, a gente pode fazer. A gente pode buscar o máximo dessa perfeição a cada dia, para sermos pessoas melhores, para sermos servos melhores. E sendo servos melhores, nós passamos a ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores, crentes melhores, crentes mesmo, de verdade. As pessoas falam crente, mas crente até o diabo é, porque crente é aquele que acredita. Eu acredito no Deus da minha salvação, irmãos. Eu acredito na minha reconstrução. E eu sei que aquele que terminou a boa obra na minha vida, fecha os teus olhos um pouquinho, ele não terminou assim como ele também não terminou na sua. Ele continua operando aí o milagre na sua vida. É o milagre da restauração, é o milagre da cura interior. Você precisa buscar isso todos os dias. Você precisa exercer o seu culto racional. Você precisa se colocar no seu lugar, sabendo quem você é, meu irmão e a minha irmã. Não como um trapo de imundícia, não como um cão sarnento à beira da cruz, mas como alguém que foi resgatado por um pai muito amoroso, um pai que te ama de forma incondicional, que não olhou para você e viu você lá nesse charco, não viu você como um cão sarnento, mas viu como seus filhos, criação dele, feitura, a sua imagem e semelhança. Diga para você mesmo: eu sou imagem e semelhança do meu Pai. Eu sou imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo: sou filho de Deus. Eu não sou órfão. Eu sou filho de Deus. Eu não sou órfão. Ainda que eu tenha meu pai vivo ou morto,
Eu não sou órfão. Declara em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba. Filho do Deus vivo, o único que é digno, toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós, pois tua é a glória, o reino é sempre teu. Teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, o único que é digno, toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós, pois tua é a glória, o reino é sempre teu, o domínio está em tuas mãos, tua vontade prevalecerá, teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu um nome sobre todos, o domínio está em tuas mãos, tua vontade prevalecerá. Poder jamais terá fim. Amém, igreja? A gente quer esperar o refrão, mas não vai dar. A palavra do Senhor diz assim: esquecendo-me, diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Diga bem forte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, essa perseverança em continuar que o apóstolo Paulo nos passa é a nossa restauração cotidiana. É o que nós devemos fazer todos os dias, e isso nos trará a cura e a alegria de viver cada dia que você vai vencer. Cada dia que você vencer, naquele momento que você colocar a cabeça no seu travesseiro, você saberá que venceu esse dia, e você deve dar glória a Deus por isso. E por vencer esse dia, você consegue do Senhor a unção, o poder para que você vença o dia que vier. Sabe por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para ser livre. E para você ser livre todos os dias. Você merece ser livre todos os dias. Permaneça em Cristo Jesus. Não abandone a sua reconstrução. Renuncie o pecado todos os dias. E todos os dias dê graças a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Levante as mãos aos céus e aplauda Jesus bem forte. Nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez. Amém? Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Quero só dar alguns avisos aqui, rapidinho, muito importante. Primeira coisa que eu quero pedir para você é para você